todas as aulas precisar do fichário aí de vocês, tá? Do ladinho, tá? Então, vocês têm que estar com o fichário, fazendo anotação. Eu vou colocar, eu montei slides, né, que eu já tinha montado para poder fazer a gravação do próximo vídeo do dia 27, que é quando a gente teria aula, mas eu vou usar esses slides mesmo, então vocês vão ver que tá um pouco que, meio que em esquema de gravação, tá? Na nossa última aula aí, que foi uma live, na verdade, para tirar dúvidas, eu não consegui atender todos vocês, porque a gente fez nos primeiros anos de todas as unidades, eu achei que ficou um pouco pesado, né? Então, na aula de hoje, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, perguntar, não tem problema. Pessoal, para começar, eu vou pedir para vocês colocando aí no chat, né, nome e o número, tá? Isso é do primeiro A ou do primeiro B. Vocês já estão fazendo isso aí, valeu. Ótimo, turma. Beleza. Enquanto eu for fazendo a apresentação do PowerPoint, eu não consigo ler o chat. Então, eu vou pedir para Letícia Shimada, tá aí? Tá me ouvindo, Letícia? Ou então para o Daik também, que tá aberta a câmera aí, alguém assim, me avisar se alguém colocar... Ah, a Letícia tá aí, tá? Letícia, seu microfone tá funcionando? Alô? Tá. Então, Letícia, você vai fazer um favor. Se alguém colocar alguma dúvida no chat, você me avisa, porque eu não consigo ler o chat conforme eu for fazendo a apresentação. Por gentileza, você pode me ajudar nisso? Posso. Beleza, obrigadão, Letícia. Eu tinha preparado já um PowerPoint para gravar, nossa próxima aula, que é sobre o método de Sócrates, né? Peraí que não apareceu aqui. Que é sobre o método socrático, que foi um pouco o tema também daquela live que a gente fez na semana passada. Então, vamos lá, Sócrates. Então, para quem já perguntou aí o sumário da aula de hoje é o método socrático, ironia e maiêutica de Sócrates, ou pode colocar também só o método socrático, não tem problema, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode parar, ou então escreve, a Letícia me avisa, tá? A gente viu até o finalzinho aí do primeiro bimestre, a gente falou um pouco sobre os pré-socráticos, e aí na aula retrasada eu coloquei para vocês um vídeo sobre os sofistas, que eram os professores com a arte da retórica e da persuasão. Grande parte desses sofistas, eles eram estrangeiros, não eram da cidade de Atenas, então eles não tinham como que se sustentar, eles não tinham uma profissão. Pessoal, desligar o microfone? Pelo fato deles não terem uma profissão, não conseguirem se sustentar, eles davam aulas aí com a arte da retórica e da persuasão para poder ganhar dinheiro e também porque isso era importante para uma democracia. Em Atenas, a democracia já havia se consolidado, as pessoas iam para as praças, que são as ágoras, né, discutir as questões públicas. E numa discussão pública, o que é importante é você saber falar, você saber convencer o outro do seu voto, daquilo que você quer. Então, os professores que são sofistas, que ensinavam a arte da retórica, eles eram famosos, faziam sucesso e ganhavam bastante dinheiro. Contra esses sofistas aí, vai surgir a figura de Sócrates, tá? Por que a gente faz essa divisão aí da filosofia entre pré-socráticos e Sócrates? O que ele tem, assim, tipo, putz, esse cara foi bom, a gente vai dividir a filosofia entre pré-socráticos e Sócrates, né? Os pré-socráticos, eles discutiam as questões da natureza, da onde que surgiu Arqué, quem foi o criador de tudo e de todos. O Sócrates, ele vai interiorizar essa filosofia, ele vai começar a discutir questões sobre o próprio homem, sobre o próprio ser. Então, até os pré-socráticos, ainda a filosofia, não vou dizer que era muito primitiva, foi super importante a filosofia pré-socrática, mas eram questões mais ligadas à natureza. O Sócrates já interioriza, e ele é o primeiro a falar sobre as questões sobre ética, moral, política também, tá? Uma outra questão importante aí de Sócrates é que os historiadores da filosofia, mais ou menos até a década de 70, diziam que a figura de Sócrates talvez nem mesmo tenha existido, né? Depois foi comprovado que sim, ele existiu, ele só não deixou nada escrito aí por uma questão da própria filosofia dele, né? Então, a gente tem essa comprovação através de 3 fontes históricas diferentes, que é o Xenofonte, o próprio Platão, que é aluno direto de Sócrates, que é o mais famoso, que vai escrever os diálogos socráticos, e a gente também tem o Aristófanes, nossa, eu esqueci o nome do terceiro, gente,
Aristófanes, que ele é um poeta que escreve alguns textos aí sobre a vida de Sócrates, tá? Então, ele existiu sim. Ele nunca deixou nada escrito por uma questão básica aí. Ele fazia a diferença entre pensar e conhecer. Isso é importante. Letícia, seu microfone está dando interferência. Desculpa. Eu pedi para você deixar aberto, mas não vai. Pronto, desligou aqui. Qual que é essa diferença aí para o Sócrates entre pensar e conhecer? O pensar é aquilo que a gente faz todos os dias, todo instante na nossa vida. É um caminhar em círculos na nossa cabeça, que não para nunca. Aquilo que eu penso hoje pode ser desfeito amanhã e eu posso pensar diferente em outro dia. Com o pensamento, eu consigo romper os preconceitos, pensar sobre a mesma questão de diversas maneiras diferentes. Então, o pensamento, ele não para nunca, tá? O conhecimento para o Sócrates vai ser algo fixo, pronto, acabado. É aquilo que os professores fazem com vocês. Por exemplo, hoje eu estou vindo aqui na aula entregando para vocês um bloquinho da história da filosofia, que é a história de Sócrates, né? Pronto e acabado. Vocês não têm o que reinventar sobre essa história. Então, o conhecimento, ele é pronto, ele é acabado, ele é fechado. São bloquinhos que a gente vai construindo, por exemplo, a história da filosofia, tá? Eu vou mandar, assim, os slides, depois eu vou colocar no Moodle. Eu vou explicar essas partes mais práticas aí no final da aula. Tô lendo o chat aqui, tá? Então, deu para perceber a diferença entre conhecimento e pensamento, turma? Deu para perceber essa diferença? Conhecimento é aquilo que o professor de biologia faz, entregando para vocês bloquinhos prontos, só que vocês vão pensar sobre aquela aula, tudo bem, mas aquilo que foi dado em aula é pronto e acabado. Então, essa é a principal diferença. E o Sócrates não escrevia, não deixou nada escrito, na verdade, porque para ele a filosofia é sempre pensamento. Se ele deixasse algo escrito, aquilo se tornaria um bloquinho pronto, acabado. Ele não poderia retomar aquilo novamente. Então, tudo que a gente conhece de Sócrates, a gente tem duas fontes básicas aí, que é o Platão, que é o mais conhecido, que escreveu Diálogos, onde ele narrava as aulas de Sócrates, e também a gente tem o Xenofonte, que é uma outra forma de narrativa, não é em forma de diálogos, mas que também trata das questões discutidas entre o Sócrates e os alunos dele, tá? Então, Sócrates, aí, ele viveu no século IV a.C. e vai enfrentar os sofistas, que é esse relativismo moral que a gente viu na última aula que eu gravei o vídeo para vocês. E os sofistas, na verdade, com esse relativismo, eles tornam aquilo que é certo em errado, ou aquilo que é errado em certo, quando vão para as praças, para as águas fazerem certos julgamentos. Então, vai começar a degenerar aí a democracia, até mesmo a moral grega, né? Como assim? Aquilo que é errado tornar incerto? Né? E aí ele vai começar a ter um certo embate, o Sócrates e os sofistas. Então, a democracia aí, da Grécia Antiga, na verdade, toda a democracia, pressupõe uma isonomia. O que é uma isonomia? A igualdade entre os cidadãos em relação às normas. As mesmas normas, regras e leis é válida para todos, tá? Capacitando-os a exprimir suas opiniões e interesses em assembleias na construção da comunidade. O principal numa democracia, pessoal, que é válido, é a opinião. Né? Se todos nós somos iguais, todas as opiniões são válidas. Só que vai ganhar no debate político aquela opinião que ela consegue ser consolidada sobre a argumentação um pouco mais lógica, né? Mas de uma maneira racional, de uma maneira clara. Se os sofistas só ensinavam a falar bem, não ensinavam a pensar, claro que o Sócrates vai ganhar grande fama, porque ele ensina a pensar diferente dos sofistas, tá? Então, um escândalo proporcionou a Inquisição de Sócrates, o escândalo do Logos. Como ele ensinava a pensar, ele usava a razão, então eles vão começar a ficar putos com Sócrates e vão falar, olha, ele está divulgando a filosofia dele para os mais jovens estão aderindo a esse método e a gente não está gostando disso, né? Então, por conta do uso da própria razão, o Sócrates vai ser julgado. A gente vai conhecer um pouco essa história, como que aconteceu na Grécia Antiga. Os sofistas diziam poder falar bem sobre qualquer assunto, pretendendo, pois, serem portadores de um saber universal. Era preciso, então, mostrar que os discursos desses pretensiosos homens eram discursos de ilusão, discursos vazios, que convenciam pela emoção ou imaginação e não pela verdade.
O Sócrates, ele vai criar um método para combater isso, né? E esse método utiliza a ironia. Por que a ironia? Porque é uma provocação, né? Se a gente está discutindo, por exemplo, que eu dei exemplo na live, né, sobre o amor, e eu estou falando sobre um tipo de amor, o Bernardinho está falando sobre um outro tipo de amor, a Letícia sobre outro, a gente primeiro precisa de entrar em um acordo sobre qual é o tipo de amor que a gente está discutindo. É o amor em relação à família, aos amigos, ou é o amor em relação às nossas paixões, amor a si mesmo, né? Senão cada um vai estar falando com a sua linguagem, tendo aí uma ideia de amor diferente. Então, essa provocação que o Sócrates fazia através de questionamentos, né, de questões, a gente chama de um método, já faz parte do método socrático, e ele se usava aí da ironia, tá? Então, a ironia socrática era, antes de tudo, um método de perguntar sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e contradizer e refutá-lo. A gente tem que delimitar sobre qual é o assunto que a gente está tratando, para poder todos falarem sobre a mesma coisa, né? Este método é uma técnica de investigação filosófica feita em diálogo, por isso que o Platão escreveu os livros sobre as aulas de Sócrates, sobre os ensinamentos de Sócrates em forma de diálogos, tá? Que a gente chama de diálogos socráticos, escritos por Platão. O que consiste esse diálogo, né? Em um professor, que no caso é o Sócrates, conduzir um aluno a um processo de reflexão e descoberta dos próprios valores, né? Que são as opiniões que já estão dentro de si mesmo. Para isso, Sócrates fazia uso de perguntas simples e quase que ingênuas, que têm por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, e auxiliá-lo, assim, a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Tá, então esse aí é o método socrático. Então, vou mudar de slide aqui. Pessoal, o método socrático, ele consiste aí em 3 partes, tá? Que já estão escritas aqui na última aula, eu esqueci de apagar, né? Mas tudo bem. Essas 3 partes, eu fiz um exemplo aí na aula passada, na live, não lembro com qual aluno, mas são bem simples, tá? E o que são essas 3 partes? A primeira é a provocação, é a parte mais irônica que tem desse método socrático, né? Que é perguntar sobre algum assunto que a gente usa cotidianamente, mas que a gente não discute sobre ele, tá? Então, um exemplo claro disso é a questão que eu coloquei para vocês da live sobre o amor, mas eu vou fazer de novo para vocês guardarem esse método e para ficar bem claro, para vocês não esquecerem aí. Então, eu vou fazer, a Laura tá aí? A Laura tem microfone, pessoal? Laura, dormiu? Ah, Laura tá aí. Laura, então abre seu microfone aí. Pode ser com você? Ah, tá sem microfone. Guilherme, vai, vamos lá. O Guilherme Nakamura. Pode abrir o microfone, já que você tá enchendo o saco da Laura para ela abrir. Vai lá, Guilherme. Pode abrir o microfone. Tá bem. Fica provocando o outro. Pessoal, então vamos rapidinho aí. O que consiste esse método, né? Eu vou perguntar aí para o Guilherme mesmo, ele foi o escolhido da aula, né? Já que ele provocou a Laura, que não pode usar o microfone. Ele pode responder via chat, não tem problema. A gente costuma usar uma coisa muito, assim, forte em nossa vida todos os dias, que é a coragem, né? A gente tem que ter coragem para acordar cedo e assistir aula, a gente tem coragem para existir, a gente tem coragem para enfrentar os outros, para poder se expor, né? A gente tem que usar a coragem a todo instante. O que significa coragem? É agir com o core, que é o coração. Agir com o coração, tá? Então, se eu chegar hoje para o Guilherme, né? Ou para a Marcela, aí, que também está ajudando o Guilherme, e perguntar o que é a coragem, né? O que vocês responderiam? Vamos lá, turma. Pode ser via chat. O que é a coragem? Vai lá, Bernardinho. Incentivo o Marcelo. Bom, a princípio, então, vocês ficariam espantados, do tipo, não sei o que é a coragem, por que ela veio perguntar para mim, eu não vou falar, não vou abrir o meu microfone, né? Vou me esconder atrás disso para poder não
falar. Mas como eu vou pedir para vocês escreverem o que é a coragem, o segundo passo da maiêutica de Sócrates vocês já estão fazendo, que é buscar em si mesmo, né, dentro do seu pensamento, tipo, o que é a coragem? O que é a coragem? Né? Então, esse é o segundo passo. O primeiro passo é a provocação, que vem sempre fora, né, de exterior ao ser, que é esse questionamento. O segundo passo é essa busca em si mesmo, que vocês estão fazendo agora. E o terceiro passo é fazer nascer essa ideia, né? Então, o Bernardinho colocou já aqui no chat a ideia dele de coragem, né? Ele fez o parto da ideia dele de coragem. Que coragem é quando você tem medo de alguma coisa, porém você enfrenta. Ok? Também o Moraes escreveu que é poder se arriscar e enfrentar o argumento do outro. Também, você tem que ter coragem para poder expor o seu argumento e poder participar de determinado assunto. Então, esses três passos são feitos através da metodologia da maiêutica, que foi o Sócrates que criou para desenvolver as ideias, os pensamentos e as opiniões aí de todos os homens que participavam dessas discussões públicas, tá? Uma pausa aqui também, é o seguinte, a palavra maiêutica do grego, né, ela vem de parto, então ela significa parto aí, tá? Por isso que a gente chama esse último passo aqui de parto das ideias de Sócrates, belezinha? Tá? Então, o Sócrates fazia nascer as ideias dos homens que participavam das discussões públicas. E as parteiras, a mãe do Sócrates era parteira, inclusive, elas tinham a capacidade de, quando nascesse um bebê, falar se aquele bebê ia ser saudável, se ele ia viver ou não. Se ele fosse viver, ele ia para a cidade com a mãe e viveria, teria uma vida normal, ok. Se ele não fosse sobreviver por alguma deficiência, e os gregos tinham uma questão com a relação do corpo perfeito, né, por conta das guerras, não é à toa que as Olimpíadas surgiram, né, na Grécia Antiga, que eles abandonavam esse bebê, né? Então, do mesmo modo que as parteiras tinham a capacidade de dizer se aquele era um bom bebê ou não, o Sócrates também dizia para os seus alunos se aquela ideia que você fez nascer sobre o tema da coragem ou sobre o tema do amor, dependendo da questão que ele colocava, se era uma boa ideia ou não. Porque se não fosse uma boa ideia, não adiantava nada você ir para as ágoras para poder fazer as discussões públicas, tá? Então, ele desenvolvia o pensamento através desses passos, que são o método socrático que a gente chama de maiêutica. Tudo bem, turma? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode falar aí, galerinha. Não consigo ver o chat. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Ok? Então, continuando aí com a apresentação do PowerPoint. Bom, essa segunda parte que eu falei para vocês aí da maiêutica, que é a busca em si mesmo, que é esse caminhar em círculos, né, na nossa cabeça para poder encontrar uma resposta, a partir dela, o Sócrates vai desenvolver uma teoria que vai dar um grande avanço aí na história da filosofia, principalmente em relação à ética e à moral. Ele percebe que esse caminhar em círculos, essa busca em si mesmo, acontece em uma forma de diálogo. Um diálogo que ele vai chamar de diálogo de dois em um diálogo de si consigo mesmo. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo, dentro da minha cabeça, buscando uma resposta. Esse processo de diálogo de dois em um diálogo de si consigo mesmo, é um processo que todo mundo faz, com certeza vocês fazem, tá? Antes de dormir. A gente coloca a cabeça no nosso travesseiro e fica nos questionando, conversando com a gente mesmo, o porquê que a gente agiu daquela maneira e não de outra, por que eu fui mal educado ou irresponsável em relação com meus pais, sendo que eu sei que aquilo é errado, né? Por que eu agi daquela maneira com um amigo ou fui estúpido, né? Como que eu posso fazer para melhorar? Então, é um diálogo que a gente tem com a gente mesmo, normalmente quando a gente está no momento de estar sozinhos, né, só acompanhados de nós mesmos, por isso que antes da gente dormir, que a gente repassa o nosso dia. E para o Sócrates, esse diálogo de si consigo mesmo vai ser fundamental para a constituição da dignidade humana, né, de como você vai querer se apresentar para o outro. Ele tem um exemplo numa passagem de um dos diálogos socráticos escrito por Platão, que ele fala que quando você comete um crime,
mesmo que ninguém esteja vendo, quando você for ter esse diálogo consigo mesmo, mesmo que isolado, o diálogo vai ser entre o seu eu e o seu eu criminoso. Não vai ter uma harmonia, né? Se você não consegue se apresentar em harmonia nem mesmo para você mesmo, como que você vai se apresentar dignamente para os outros? Numa ágora, numa praça pública, né? E aí surgem as questões morais da filosofia. Então, o Sócrates, essa divisão de filosofia entre pré-socráticos e Sócrates, tem essa questão também da interioridade do ser. Ele é o primeiro a desenvolver e a discutir aí sobre essa interioridade. Deu para entender esse diálogo socrático aí que é importante, turma? Vamos lá. Escrevam aí no chat ou podem falar também. Deu? Ok, Moraes, valeu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar aí e perguntar. Valeu, Marcelinha, Catarina. Então, vamos voltar lá aos slides, tá? O Sócrates, com esse método, né, e com essa busca em si mesmo, com esse diálogo de si consigo mesmo, ele tem uma das frases mais significativas para a filosofia. Ele vai falar que a vida não examinada, esse diálogo não feito, pelo menos em algum momento da sua vida, essa vida não vale a pena ser vivida pelo homem. Então, a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. Porque é nesse diálogo que você faz com você mesmo que você vai construindo a sua dignidade, que você vai melhorando a cada dia, que você vai reconhecer os seus erros e tentar corrigir isso no futuro, né? Então, é aí que você vai criar sua consciência moral e de quem você é. É o pensamento de quem você é. Porque o conhecimento de quem você é nunca está completo, né? Como conhecimento são bloquinhos prontos e acabados, falar que você conhece a si mesmo é muito difícil, porque você está em constante transformação. Seu pensamento rompe com preconceitos de ontem, cria novas ideias para amanhã, e você está sempre em revisão de si mesmo para poder se tornar uma pessoa melhor a cada dia, tá? Quando Sócrates começa a fazer esse processo, essa maiêutica, as pessoas começam a conhecer a si mesmo, a pensar mais em si mesmo e a mostrar como que elas querem se apresentar na sociedade. Por isso que é importante essa metodologia socrática e esse diálogo de si consigo mesmo. Com esse processo, né, desse diálogo de si consigo mesmo, e com esse método da maiêutica socrática, o Sócrates vai ficar famoso, tá? Ele vai ter uma grande fama em Atenas. E aí a gente começa a entrar num episódio que a gente chama de Apologia a Sócrates. Eu vou colocar para vocês no Moodle o texto da Apologia a Sócrates inteirinho. É grande. Tentem ler pelo menos uma das 3 partes. Eu vou falar das divisões da Apologia do Sócrates aí. Tentem ler aquilo que chama mais atenção para vocês, que a nossa notinha aí do segundo bimestre, uma das notas, vai sair da Apologia de Sócrates, tá? Então, o que é a apologia? O que significa essa palavra? O que contém nela? Apologia significa julgamento. Tá? Então, quem escreve a Apologia de Sócrates é o Platão, que narra o processo de acusação, de julgamento e defesa, né? E quando o Sócrates vai beber um cálice de cicuta porque ele vai ser condenado à morte. Então, o Platão ele vai descrever toda essa narrativa aí dos acontecimentos com Sócrates, e esse acontecimento vai influenciar diretamente na vida do próprio Platão. Por que ele é condenado à morte? O que acontece, né? O Sócrates, eu vou só contar, na próxima aula eu retomo esse ponto aí. O Sócrates, ele ganha grande fama em Atenas, por conta desse método que ele desenvolve e esse tipo de aula, né? Tem um dia que ele vai até Delfos, que é uma cidade vizinha de Atenas, visitar o oráculo. Por isso que a gente chama de episódio do oráculo de Delfos, tá? O oráculo de Delfos é ligado ao deus Apolo. O Sócrates, ele vai acompanhado de um amigo, Querofonte. No caminho para Delfos, eles vão discutir sobre o que é a fama. A fama, para os gregos, era uma das virtudes principais, junto com a coragem, tá? Aí, para provocar o Sócrates, pelo fato dele estar famoso na cidade de Atenas, quando eles chegam no oráculo, o Querofonte, que era esse amigo dele que estava acompanhando ele, vai fazer uma provocação e pergunta para as Pítias, que são as mulheres que ficavam no templo desse oráculo de Delfos, quem era o homem mais sábio da Grécia.
E elas respondem que é Sócrates, né? E aí o Sócrates vira e fala, ó, sei que nada sei. Como assim? Né? Então, uma pausa aí. Mas por que essa frase vai ficar importante e esse episódio também? As Pítias, essas mulheres que ficavam no templo, nesse oráculo de Delfos, elas não têm uma capacidade de prever o futuro das pessoas. Elas falam enigmas para as pessoas desvendarem, que elas terão, e você desvendando aquele enigma, você terá uma vida melhor. Então, por exemplo, o enigma da esfinge, né? Conhece-me, eu devoro-te. Quem é o animal que nasce com 4 patas, caminha com 2 e ao anoitecer, então anoitecer, não sei, só tem 3, né? Então tem esse enigma também que é famoso, né? O oráculo de Delfos coloca para o Sócrates esse enigma, que ele era o homem mais sábio da Grécia, não os atenienses. E ele fala, não, só sei que nada sei. Esse só sei que nada sei é a abertura para aprender coisas novas. Se eu fosse uma pessoa, uma professora de filosofia que fala, meu, sou foda, eu sei tudo de filosofia, não preciso mais estudar. Eu ia atrás de novos conhecimentos? Claro que não, né? Agora, se eu falo, eu sei filosofia, mas tem muito o que aprender ainda, eu estou aberta a novos conhecimentos. A partir do momento que o Sócrates fala, só sei que não, nada sei, sinal de que ele está aberto a novos conhecimentos, a poder buscar coisas novas. Só que ele volta para Atenas e resolve desvendar esse enigma que o oráculo tinha colocado na vida dele. Em Atenas, existem 3 principais categorias de cidadão ateniense, que são os poetas, os artesãos e os políticos, tá? E ele vai tentar mostrar que essas 3 categorias são mais inteligentes, sabem muito mais do que ele. Só que vai ter um problema nisso tudo, que eu vou contar aí para vocês na nossa próxima aula, porque a gente só tem 5 minutinhos e é muita informação se eu contar agora, beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Podem abrir o microfone agora, falar, participar. E aí, Marcelinha, Júlia? Tá. Ok, turma. Então, eu vou parar a gravação aqui e vou dar explicações sobre os procedimentos da aula, na verdade. Bom, deixa gravado, mais fácil. No Moodle, eu criei uma pasta, tá? Primeiro ano Butantan, que é a de vocês. Então, esse vídeo da aula de hoje vai ser colocado nessa pasta. Só vocês vão ter acesso. Ah, fiquei com dúvida, não sei o que é para fazer, deixa eu retomar a aula. Só ir lá no vídeo, tá? Nossas aulas sempre com o fichário, colocando o sumário, fazendo anotações. E eu também vou colocar um material de apoio para vocês, que são esses slides mesmo da apresentação da aula de hoje, mais a parte da teoria de Sócrates e os sofistas, que eu já tinha colocado na aula passada, mas eu vou colocar dentro da pasta para ficar um pouco mais organizado. Tudo bem? Nota do segundo bimestre. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fechar isso? A do primeiro bimestre, o primeiro ano já tinha feito a PD, a gente tinha várias atividades, prontidão ok, deu para fechar, beleza. Segundo bimestre, o que vai valer aí? As atividades, né, que a gente vai fazer via Moodle, a prontidão, participação nas aulas aí, a presença, por isso que eu estou guardando os arquivos do chat também. E a gente vai fazer uma prova online no dia 17 de junho, tá? O formato dessa prova online eu não sei ainda, eu estou pesquisando, vendo qual que é o melhor formato para que eu tenha também um termômetro de compreender se vocês pegaram a matéria ou não. Meu principal objetivo é que vocês aprendam filosofia, né? Então, a prova também me serve como um termômetro de, ó, ok, deu certo, eu vou precisar de retomar ou não, tá? Então, eu ainda estou vendo isso. Alguma dúvida sobre Moodle, material, prova, nota? Não? Então, eu vou parar de gravar aqui e aí a gente encerra a aula. Tchau, professor.